Olá, meus amigos, estamos aí nos encontrando para a gente abordar, vão ser módulos específicos aqui só para o crime de furto. Dada a importância, a gente vai tratar no módulo, né, só o crime de furto. Então põe na tela aí para gente, olha lá o que a gente está avançando nos crimes contra o patrimônio, né, tá dentro aí o crime de furto. Tá aqui o professor Gladson Miranda quem vos fala para a gente estar abordando aí de forma específica. Lembrando a metodologia aqui, ó. O que a gente tem? Se já tem esse sujeito aqui, ó, feliz, já foi cobrado até 2 vezes em prova. Se tem esse aqui, até 5. E aqui, ó, mais de 5 vezes em prova. São as repetições, que às vezes quando a questão é muito repetida, o que eu faço? Eu coloco essa referência para a gente não ter que precisar, às vezes, repetindo quando é literalidade. Se bem que eu acho, pode vir a telinha aqui, se bem que eu acho que é até pertinente a gente ficar aí percorrendo todas as questões da banca, não cansa, porque se você segue a metodologia, você usa as questões, as frases das provas para organizar a sua legislação. Então, salvo o Código Penal e dentro aí da parte específica do furto, né, um crime aí contra o patrimônio, você vai colocando todas as inserções de como as bancas cobraram isso. E é para isso que vai voltar a nossa lógica aqui. Como é voltado para concurso, não vai pegar teoria, aquelas doutrinas, aquele negócio que você vê nos... Não, é o que cai. Se a gente souber o que cai, e aí nós vamos estar demonstrando aqui para vocês o que cai, porque a gente vai trazer, você está tranquilo. Então, foca nesses aspectos mais cobrados pela banca. Então vamos lá, põe na tela aí pra gente. Começando aí com o crime de furto. Olha lá, ele está dentro do título 2, que trata dos crimes contra o patrimônio. Então tá lá, o furto é um crime contra o patrimônio e nós vamos estar falando dele aí. Olha as elementares, está lá no bom e velho clássico, artigo 155. Então, artigo 155. Subtrair para si ou para outrem, não importa para quem que você está, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Não pode subtrair uma coisa que seja sua, tem que ser uma coisa alheia e tem que ser uma coisa móvel. Não vai subtrair aí um imóvel. Então tá lá, pena, reclusão de 1 a 4. O que isso diz pra gente aqui pela pena? Pela pena máxima, rito ordinário. Pela pena máxima, se o sujeito for primário, não cabe preventiva de cara, só se o sujeito for reincidente. Pela pena mínima, de 1 ano, olha lá, a peninha mínima, ó, cabe suspensão condicional do processo. Então vamos ver aí algumas abordagens sobre o furto. Aqui, começando já com a notícia aí de jornal, olha lá, né? Notícia já antiga, de 9 de agosto de 2005. Tá lá o site para você ver a referência, né? 150 milhões. O maior ele chamou de assalto. O que é isso? É roubo ou é furto, assalto? Então, às vezes, a imprensa usa aquela linguagem jornalística, ela a linguagem linguagem coloquial, né? Só foi descoberto ontem de manhã, ao chegar ao trabalho, funcionários do Banco Central viram um buraco de 70 centímetros no piso do cofre e deram pela falta de 5 contêineres de cédulas de 50. Como são usados? É impossível fazer o rastreamento delas. Para chegar ao cofre do banco, os ladrões tiveram de perfurar um piso de 1,10 metros de espessura de concreto, revestido com uma malha de aço. Olha os caras aqui, hein? Então tiveram um piso. Mas olha só, aqui nós não estamos diante de um crime de roubo, mas sim um furto, que a gente vê, já chama atenção, por isso que eu já chamei essa notícia, que às vezes você vê, e é muito comum, isso aí foi roubado, o carro foi roubado. Não, não é roubo. Roubo é uma coisa. Aqui nós estamos diante do
Furto é você subtrair para si ou para outro em coisa alheia, móvel. Dinheiro é coisa alheia, móvel, e aí no caso até a Polícia Federal que investiga, porque Banco Central, né, e aí envolve até quadrilhas de outros estados, eles dizem aquela repressão uniforme, né, a Lei 10.446. Então vamos lá. Continuando. Então vimos o caput do crime, que é a subtração, e depois a gente continua. Causa de aumento de pena. A pena se aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Vamos ver algumas caracterizações sobre ele. Causa de diminuição. Então tivemos uma causa de aumento de pena, 1/3, se é durante o período noturno. Se o criminoso for primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então olha aqui uma causa de diminuição mesmo, que não é só diminuir a pena de 1 a 2/3. Pode substituir a pena de reclusão pela detenção e pode aplicar somente a pena de multa. Lembra que aqui é o pequeno valor, mas não está considerando o princípio da insignificância, não. Se o sujeito for primário e pequeno valor, mas não chega a ponto aí de configurar o princípio da insignificância, não o sujeito, né, ia tornar o princípio da insignificância torna um fato atípico. Aqui ele vai ser processado, vai ter condenação e na sentença é que o juiz vai ou substituir a pena de reclusão por detenção, tem um tratamento aí mais, vamos dizer assim, mais brando, ou diminuir, por causa de diminuição de pena, ou mesmo aplicar somente a pena de multa. Beleza? Vamos para algumas súmulas aí específicas aí com relação ao furto, que tratam do furto. Olha lá então aqui algumas disposições. Ó. Sobre o sistema de vigilância. Olha a súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância, vimos aquele ali do caso do banco, né, do Banco Central de Fortaleza, realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Por quê? O que a gente sabe? Aqui é porque tem uma linha entre, porque você fala assim, ó, vamos ver quem tem o perfil criminoso? Vamos. Aí você vê o sujeito, vamos botar 2 seguranças. Eles estão numa loja, numa drogaria, e aí eles percebem que uma pessoa está ali, esse cara tem perfil criminoso. Vamos dar uma instigada aqui? Vamos, deixa coisinha à mostra, ele numa situação que não estava, deixa um dinheiro, por exemplo, ali no local. Ou seja, você cria uma situação, instiga, induz, coloca pilha, seja fingindo que não está olhando. Tá lá? Essa, né, a disposição. Então, o que acontece? Nessa hipótese aqui, o que o STJ está falando? Opa, só ter monitoramento eletrônico lá e o cara vai, subtrai, quando ele vai sair, pega, oxe, isso aqui dá para prender. Ou só ter segurança no local, também pode prender. Por quê? Qual a diferença? Porque o fato de existir segurança ou ter aí um sistema eletrônico, você não está induzindo, instigando o sujeito a praticar o crime. Então, se tem lá a câmera, ele vai praticar, ele vai responder. Uma coisa é você instigar, induzir e tal. Ok? É isso que ele está falando. Ó. Vamos mais uma vez aí. Ó. Então, súmula 567 do STJ. Então, sistema de vigilância. Então, sisteminha de vigilância. Realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior. As duas formas aqui pode ser tanto por monitoramento eletrônico, né? Ou por segurança no interior, por si só não torna impossível. Olha o flagrante aqui, ó, o flagrante impossível. Não é crime impossível. Pode sim o sujeito responder por crime de furto. Para ser o flagrante aqui por crime impossível, tem que ter o quê? Tem que facilitar, instigar, né, induzir o sujeito a praticar o crime. Aí você faria atrair a súmula 145 do Supremo, que fala que torna o fato atípico. Mas nesse caso aí só esse sistema de vigilância, andou bem a súmula do STJ dizer que só existe sistema de vigilância não torna o fato atípico, não configura o crime impossível, porque você não está induzindo, não está instigando ninguém. Se tem câmera, o cara furtou, lá na saída você pega ele, é em flagrante. Dançou. Tem segurança no local, o cara tentou e foi... Figura privilegiada, do parágrafo 2º do artigo 55 do Código Penal,
nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade e de pequeno valor a coisa, né, e a qualificadora for de ordem objetiva. Então, nós vamos analisar ainda o furto qualificado. Jeito, elas vão permitir o privilégio. Seria um privilégio, né, um furto privilegiado qualificado. Se a qualificadora for objetiva, vai persistir aí a aplicação do privilégio. Nós vamos desdobrar mais sobre ele. Consumação do furto. Quando é que consuma o furto? Isso é importante. E por que é importante você saber a consumação de todos os crimes? Porque a consumação, sabe onde ela vai ter reflexo? Lá no Código de Processo Penal. Porque para definir qual o juiz competente, o Código de Processo Penal nosso adotou uma teoria, a teoria do resultado. Em regra, vai consumar o crime e aí vai definir o juiz que vai julgar, porque é a teoria do resultado, é o local onde consumou o crime. Por isso que é importante perguntar, quando que consumou? Na hora da consumação é que você está definindo qual o juiz competente. Olha no caso do furto, o que ele diz aqui, um julgado aqui do STJ específico do furto. Ó. Os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que, para a consumação, botou aqui do roubo, né, específico do roubo, e também no de furto, então tá lá, entre os dois, entre o roubo e de brinde, mas estamos aqui especificamente, né, o julgado, opa, cadê nossa marcaçãozinha? Tá aqui, aí. Assim como no de furto, né, aqui é o específico que a gente quer, assim como no crime de furto, não é necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído. Então não é necessária a posse mansa e pacífica do bem, nem no roubo, nem no furto. Equiparou os dois. Não precisa a posse mansa e pacífica. Não é necessário que o sujeito tenha tranquilidade ali com a posse, né? Sendo suficiente quando inverteu a posse, ou seja, o sujeito está ali em seu poder com a coisa, inverteu a posse, está ali subjugado a ele, adotando-se, portanto, olha a teoria no caso de roubo ou furto, adotou-se a teoria da aprehencio ou amotio. Então, essas duas, para esses dois tipos de crime, a teoria adotada é a da inversão da posse, que essa posse não precisa ser mansa e nem tranquila, mas conseguiu inverter, aprendeu, né, tá agindo ali com ânimo de dono sobre aquela coisa, né, o sujeito age ali como se fosse dele, sai correndo, protege, não quer entregar, aí já consumou tanto o roubo quanto o furto, beleza? Vamos mais. Questão aqui, algumas pontuações, alguns julgados interessantes que são cobrados aí em linha de concurso público. Ó. Repouso noturno e o princípio da insignificância. A circunstância de o crime de furto ter sido perpetrado durante o repouso noturno, nós vamos falar dele também, como ocorreu no caso, denota uma maior reprovabilidade, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. Então aqui um julgado, né, do STJ, destacando que naquele caso, pelo fato do furto ter sido praticado durante o repouso noturno, ok? Isso afasta a aplicação do princípio da insignificância. Vai estar afastando o princípio da insignificância, porque no entender aqui do STJ, isso demonstra uma maior, né, uma maior reprovabilidade da conduta do sujeito. Está lá. Então, aqui, julgado precedente, afastando a aplicação do princípio da insignificância ao furto noturno. Aí um julgado, né, não é algo assim tão, vamos dizer assim, totalmente pacífico, que a doutrina não critica, porque tem quem entenda que há outros elementos aí de maior relevo para a configuração do princípio da insignificância. Tranquilo? Belezinha? Olha mais um julgado aí. Impedimento do reconhecimento do furto privilegiado. Então você vê que o furto privilegiado, estamos sempre ali falando dele, né? O 55, parágrafo 2º.
Então, olha lá, na hipótese, em caso, o valor do prejuízo, porque nós vimos que tem que ser pequeno valor e o sujeito ser primário, né? Para o juiz poder trocar a pena de reclusão por detenção, né? Aplicar só pena de multa. Então, em caso, o valor do prejuízo suportado pela vítima é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o que impede o reconhecimento da figura do furto privilegiado. Então, aqui já também um julgado destacando valor objetivo aqui para considerar, né, o valor do prejuízo para enquadrar ou não no furto privilegiado. E entendeu que se o furto for superior a um salário mínimo, já não dá aí, né, para aplicar não é nem o princípio da insignificância, é o furto privilegiado, que tem aqueles benefícios, pode reduzir a pena, pode trocar reclusão por detenção e também aplicar só pena de multa. Então aqui um julgado específico, a gente vai trazendo aqui os julgados e depois vamos ver como é que isso é cobrado em prova. Olha lá, pequeno valor e valor insignificante. Então você já viu que a gente já começou a diferenciar, que tem o furto privilegiado e aí o princípio da insignificância, são coisas distintas. Então, vamos lá. Então, diferenciar pequeno valor de valor insignificante. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância que torna o fato atípico, não justifica a instauração do inquérito, não justifica que o promotor denuncie, não justifica que o juiz receba a ação penal. Então, o princípio da insignificância, pode vir até a linha aí, torna o fato atípico, não justifica a persecução penal. Então, é um princípio de adequação material da norma, né, a reprovabilidade, nós vamos ver os requisitos aí do princípio da insignificância, mas o princípio da insignificância não vai ter processo, diferente do furto privilegiado, ali do pequeno valor, e se for primário, aí a depender o juiz pode, né, ou reduzir a pena, ou trocar de reclusão por detenção, ou mesmo aplicar só pena de multa. Então, vamos nessa diferenciação. Olha lá, continuando no julgado. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao furto de objeto de pequeno valor. Pequeno valor chama o privilégio. Ó. Não se deve confundir bem de pequeno valor. Então, não se deve confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante, o qual necessariamente exclui o crime. Olha lá, o insignificante. Esse aqui, quando reconhece que o princípio da insignificante, esse valor insignificante, olha lá, ele exclui o crime. Por que exclui o crime? Porque o valor é tão pequeno, tão insignificante, e não posso usar o termo pequeno valor, ele é insignificante, que não tem ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja o patrimônio. Tá lá. Lembrando que alguns têm até a questão do apego, né, sentimental, que aí vai aquela questão, né, se vai ou não englobar, aí vai aplicar o princípio nessa hipótese. Então, o bem de pequeno valor pode caracterizar furto privilegiado, reduz pena, troca reclusão por detenção, aplica só multa. Então, quando fala em bem de pequeno valor, nós estamos caminhando por privilégio, furto privilegiado lá do parágrafo 2º do artigo 155. Que ele é apenado, olha lá, mas tem pena. Ele é apenado, tem o processo todinho, de forma mais branda, de forma mais compatível com a lesividade da conduta. Além disso, o STF já decidiu que, mesmo nas hipóteses em que restitui o bem, devolve o bem furtado à vítima, não se justifica irrestritamente a aplicação do princípio da insignificância. Mesmo tendo restituído, ou seja, não tendo prejuízo nenhum, porque foi restituído, mesmo ali, não é em todos os casos que vai aplicar o princípio da insignificância. Mormente, se o valor do bem objeto do crime tem expressividade econômica. Então, tá lá, você vê aí que caminha aí para uma expressão objetiva, o valor do bem em si mesmo, pouco importa se houve ou não o prejuízo real e concreto para a vítima naquele caso, ok? Mais julgado aí sobre o princípio da insignificância, que tem uma ocorrência grande no crime de furto. Então, olha só isso aqui do STJ. Princípio da insignificância no STF, né? O STJ aqui fazendo referência. Ó. STJ, não é STF mesmo, aqui não é STJ não. Carmen Lúcia aqui, ó. Aqui tem que trocar, aqui foi, na hora que o pessoal botou aqui, é STF.
Pronto, tá lá. Então, STF, HC 100, transmissão, relator Carmen Lúcio, julgado 2011. Ó. Então, vamos a ele. Se a alegação de eventual incidência do princípio da insignificância, estavam querendo ali, ó, que tornasse o fato atípico. Se a alegação de eventual incidência do princípio da insignificância não foi submetida às instâncias antecedentes, ou seja, o Supremo não se manifestou, o STJ não se manifestou, o TJF não cabe ao Supremo delas conhecer originariamente. Você levar a primeira alegação lá para o Supremo, princípio da insignificância, sob pena de supressão de instância. Porque a gente sabe que o Supremo é uma instância de natureza extraordinária. Ele vai analisar os recursos, os habeas corpus, diante dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso ou da ação autor de impugnação. Não é qualquer coisa que o Supremo vai analisar. Então o sujeito está lá discutindo os princípios da insignificância, mas ninguém debateu isso nem na sentença, nem no acórdão do TRF do TJ, nem no STJ. Você inova disso, fala disso primeira vez lá no Supremo. Não vai conhecer, é isso que ele está falando aí, ó. Né? Tá lá, sob pena de supressão de instância. Aí no caso ele não analisou. Mas continuando, ó, passando aí por cima do privilégio que ele não analisou, já as causas especiais de diminuição, olha o que chama essas causas especiais de diminuição, chamada de privilégio. Então, sujeito primário, pequeno valor, são compatíveis com as de aumento, ou seja, com as qualificadoras, né, se forem objetivas, como nós vimos, né, respectivamente nos parágrafos 2º e 4º do artigo 155. Então, tem compatibilidade entre o 5 e o 4º, lembrando que o do 4º, as de natureza objetiva. Ok? Então, ele só falou, julgado que nós já vimos ali, que pode aplicar o furto qualificado privilegiado. Aplica a qualificadora, e se o sujeito for primário e de pequeno valor, pode reconhecer um dos elementos aí do artigo do parágrafo 2º. Reincidência e princípio da insignificância. Ainda que se trate de acusado reincidente, o cara já tem condenação anterior transitada em julgado, por isso que é reincidente. Então, tem condenação. Ou ainda que não tenha condenação, mas ele, olha lá, o sujeito vai ter maus antecedentes. Maus antecedentes, ok? Então, ainda que se trate de acusado reincidente, o portador de maus antecedentes deve ser aplicado o princípio da insignificância. No caso em que a conduta apurada esteja restrita à subtração de, olha o que lá, ó, mesmo o cara reincidente, né, ou portador de maus antecedentes, tem inquérito, tem processo em andamento, mesmo nesse caso, ó, deve ser aplicado o princípio da insignificância. No caso em que a conduta apurada esteja restrita, né, ainda que se trate de acusado reincidente, portador de mal deve ser aplicado o princípio da insignificância no caso em que a conduta apurada seja restrita à subtração de 11 latas de leite em pó, avaliadas em R$ 76,89, pertencentes a determinado estabelecimento comercial. Né? Nessa situação, o fato, apesar de se adequar formalmente ao tipo penal do furto, porque o sujeito subtraiu, coisa alheia, tá lá, então ele subtraiu, para si, ou podia ser para outro, coisa alheia móvel. Tá lá, e tem um valor aqui, 76. Ainda que ele seja reincidente ou tenha maus antecedentes, no julgado específico aí, ou seja, ainda que se adequou formalmente ao tipo penal de furto, é atípico, ó, sob o aspecto material, ou seja, da lesividade. Então, tá vendo aí, ó, o princípio da insignificância torna o fato atípico aqui no aspecto material. Inexistindo, assim, relevância jurídica, apta a justificar a intervenção do direito penal. Então, o direito penal, né, não vai ser a instância adequada para reprimir esse sujeito, porque nós vimos ali que a pena é de 1 a 4 por conta do sujeito furtar aí 11 latas de leite em pó. Você vê que nem passou, aqui não está nem discutindo questão do estado de necessidade. Essas 11 latas de leite em pó era para quem? Para os 5 filhos que ele tinha, para os 6 filhos que ele tinha. Da outra discussão, mas que não foi trazida aí. Beleza? Vamos lá, continuando. Mais julgado aqui, já vimos. E aí vamos reiterando a questão do sistema de vigilância e o crime impossível. O que a gente já sabe?
a tão só existência do sistema de vigilância, né, e ainda assim o sujeito vai lá e pratica, isso não torna o crime impossível, né? Vamos lá então, olha lá, a existência do sistema de monitoramento eletrônico, então a existência do sistema de monitoramento eletrônico, ou a observação dos passos do praticante do furto pelos seguranças, não rende ensejo por si só ao automático reconhecimento do crime impossível. Por quê? Porque tem que induzir, tem que instigar o sujeito fazendo. Só ter o monitoramento eletrônico é porque você não está tendo nenhuma conduta específica para o sujeito praticar o crime, né? Ou está observando os passos, todo mundo está olhando o que ele está fazendo. Ele vai e tenta ou não, porque você não induziu. Você tem que instigar, tem que fingir que não está olhando, né? Aí vira as câmeras tudo para cima e deixa umas escondidas lá. E tudo bem, você estaria incentivando de forma específica, mas só monitorar, observar os passos por segurança, não dá o necessário aqui, ó, a configuração do crime impossível. Não configura aqui o crime impossível por si só. Porquanto, mesmo assim, a possibilidade do delito ocorrer. E principalmente, aqui eu diria que mais ainda, não é nem a possibilidade dele ocorrer, que você não causou ali uma indução no sujeito dolosamente, porque cria-se a situação flagrancial para ver quem tem, vamos dizer assim, não é nem que cria a situação flagrancial, facilita-se alguma prática de crime para ver quem tem o perfil criminoso. Quando o sujeito vai praticar, você prende ele. Isso é o crime impossível, ok? Então, só a existência de câmera ou vigilância não impede, aí não vai trazer, não vai ser automático esse reconhecimento do crime impossível, ok? Vamos lá, mais aí. Olha lá, ok? Um par de óculos avaliado em R$200. Então você está vendo aí que também nesse caso sempre é vinculado. Você vê, chegou a R$76, 11 latas de leite. R$200, se você subtrair, é primário, bons antecedentes. Ó, mas nós vimos que isso aqui muitas vezes não vai nem afastar o princípio da aplicação. Então você vê que o que está predominando aqui é a questão do valor aqui, ó, né? Nesse caso aí aplicou o princípio da insignificância. Não tem algo objetivo que todos os juízes vão seguir. Olha um outro aí, princípio da insignificância. Rogério Schetti, até oriundo lá do Ministério Público, está lá no STJ. Então, não se aplica o princípio da insignificância, não se aplica o princípio da insignificância ao furto de uma máquina de cortar cerâmica avaliada em R$130, que a vítima utilizava usualmente para exercer o seu trabalho e que foi recuperado somente alguns dias depois da consumação do crime praticado por agente que responde a vários processos por delitos contra o patrimônio. Então você vê que não tem uma uniformidade. Ali nós vimos que, aplica o princípio da insignificância se o sujeito tem lá, né, como nós vimos, 11 latas de leite. Você vê como é que não tem uma coerência entre os julgados, né? Não tem uma regra. Tem problema nisso? Tem, porque gera uma insegurança jurídica. Até para a polícia. Você imagina, a polícia, o policial foi, prendeu, aí toma conhecimento, chegou lá na STJ, pô, esse caso aqui eu prendi, ó, a polícia mesmo, não, os caras furtou ali, ó, o cara, mesmo se for reincidente e tudo, furtou 11 latas de leite ninho, de leite em pó, não é fatativo, então não justifica o inquérito, não justificação, não justifica nada, então não vamos prender não, deixa pra lá, isso é fatativo. Aí chega um outro julgado, já, olha lá, o cara já, aqui, né, ele responde a vários processos por delitos contra o patrimônio, então ele tá reincidente, não é nem reincidente, ele tem maus antecedentes. E furtou um trem de R$130, né, furtou lá da vítima, que a vítima usava para trabalhar, pegou dias depois, e aí já não aplicou o princípio da insignificância. Levou em consideração mais aqui a vítima. A vítima utilizava aquilo para o trabalho, ficou vários dias sem poder trabalhar, aí não teve o princípio da insignificância. Você vê que não tem um critério objetivo. Até que ponto isso é bom ou o que é ruim? O ruim é a insegurança jurídica. Por exemplo, a polícia lá na ponta não sabe o que vai atuar, né? Ah, esse caso aqui é fatativo, não é? Vamos instaurar um inquérito? Não vamos? Então, você vê que muitas vezes não tem um critério objetivo, a depender de cada caso concreto,
Mas você vê, às vezes, casos semelhantes com entendimentos aí diferentes. Aí você vê que isso vai gerando aí uma insegurança jurídica, não ter uma objetividade, né? Não ter aí, vamos dizer, um caldo de jurisprudência todo no sentido para permitir esse entendimento. Beleza? Então aí, com essas premissas aqui do crime de furto, o que a gente está pronto para começar a ver algumas questões sobre o crime de furto, e aí voltando, se é letra da lei, se é doutrina, se é jurisprudência. Mas vamos tomar um cafezinho, a gente já volta aí para dar continuidade ao crime de furto. Até já!